Poderíamos começar nesta manhã, esse tempo, na presença do Senhor, orando. Vamos inclinar nossas cabeças diante do Senhor, mas não somente nossas cabeças, vamos inclinar também nossos corações, para que todo esse tempo que já estamos desfrutando seja um tempo de céus abertos, um tempo onde o Senhor receba toda a glória, toda a adoração que somente a Ele pertence. Então vamos dedicar um momento para este fim aos pés do Senhor, curvando todo o nosso ser diante da sua face. Quão privilegiados somos, amado Senhor, de ser teus convidados, para juntos estarmos na tua presença diante da mesa que é tua. Não há méritos em nós. Nós nos apresentamos diante de ti nesse tempo, fundamentados na tua própria obra, apoiados unicamente no teu sangue que foi derramado naquela cruz. Pois somente por meio do teu sangue nós temos um livre acesso até a tua face. Que nesta manhã tu possas receber toda a adoração que a ti pertence. Que teu Espírito Santo possa agir em nós e entre nós livremente. Que os céus possam se abrir e vejamos um pouco mais da tua sublimidade, da tua beleza, daquilo que tu és, daquilo que tu fizeste em nosso favor. Então, amado Senhor, que nesse reunir, o reunir que agrada o teu coração, tu recebas o louvor que tu mereces receber. Em teu próprio nome nós oramos. Amém. Nós vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 36 e vamos até o final desse capítulo, que é o versículo 50, para nós entendermos todo o contexto, todo o cenário que envolve o que nós vamos estar propondo a compartilhar com os irmãos. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés.
Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco ama, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que preciosa palavra do Senhor. Uma pergunta que nós levantamos aqui nesse momento: qual foi a motivação? O que levou aquela mulher ter gestos tão lindos como ela teve aqui neste cenário, na casa daquele homem fariseu chamado Simão? Ela teve no seu coração um desejo muito claro de estar ali junto ao Senhor Jesus Cristo. Com toda certeza, ela já havia tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo antes desse cenário aqui. Porque aqueles gestos nos indicam, nos levam a crer que havia no seu coração o amor profundo pelo Senhor. E o amor que havia no seu coração foi manifestado com aqueles gestos tão lindos, tão próprios. Então, para que ela pudesse estar se expressando daquela forma, com toda certeza ela já havia tido um encontro anterior com este Senhor maravilhoso, para que ela estivesse gozando daquele perdão em seu coração. Segundo o irmão, muito estudioso da palavra, J.C. Riley, ele disse o seguinte, que provavelmente esta mulher, ela esteve presente quando o Senhor Jesus Cristo disse aquelas profundas palavras que estão registradas em Mateus. Eu vou apenas referir o texto e vou recitá-lo em sequência. Mateus capítulo 11, do versículos 28 a 30, onde o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Provavelmente, esta mulher foi impactada pela realidade, pela expressão de profundidade dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ela, quando ouviu esta verdade, que foi dita pelo Senhor Jesus através daquele convite: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, havia sobre a sua vida um peso de culpa, havia sobre a sua vida um peso de impureza, de pecado, havia sobre sua vida uma caminhada de imoralidade. Mas quando ela se rendeu àquelas palavras, ela foi inundada de tal forma em sua alma de uma profunda paz. E ela então estava gozando de um real e genuíno perdão no seu coração. E aquele perdão que ela estava gozando no seu coração a motivou, a inclinou, a impulsionou a ela nutrir um amor tão profundo por aquele Senhor. E a segunda parte desse texto que eu recitei aqui, que são dois momentos o texto nos apresenta ali. O primeiro é esse que nós consideramos, o segundo é quando o Senhor Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diz lá: e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o convite que ele faz àqueles que responderam à sua primeira chamada: vinde a mim. Aí ela se tornou uma seguidora do Senhor Jesus Cristo. Ela se tornou alguém que iria buscar a face do Senhor. É impossível alguém ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e continuar a mesma pessoa. É impossível.
É impossível alguém ser tocado pelas palavras do Senhor Jesus Cristo e experimentar o genuíno perdão e não demonstrar, em resposta a esse perdão, uma atitude, um gesto de amor profundo ao seu Senhor Jesus. Então observe que cenário, que quadro importante nós temos na palavra. Primeiro, ela ouvindo a palavra do Senhor. Então, o seu coração, a sua alma foi invadida de uma paz profunda. E ela então experimentou o genuíno perdão dos seus pecados. Ela experimentou a plena purificação da sua consciência, de tudo aquilo que a atormentava. A sua consciência estava totalmente purificada. Então ela recebeu o perdão. E uma vez que ela foi invadida por esse perdão, o que aconteceu? Ela, em resposta a esse perdão, ela, aqui nesse cenário lido, ela está demonstrando um amor profundo pelo seu Senhor Jesus Cristo. O amor que foi traduzido em gestos genuínos, quando ela chegou por trás do Senhor Jesus aos seus pés, e as suas lágrimas caíam sobre os pés do Senhor Jesus Cristo, e ela enxugava os pés do Senhor Jesus com os próprios cabelos. Mais do que isto, ela beijava os pés do Senhor Jesus Cristo. Mais do que isto, ela ungia os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um gesto genuíno de amor. Ela era uma perdoada. Então ela poderia demonstrar um amor real, genuíno, àquele que a tinha perdoado. Agora, se nós observarmos na leitura que já nós fizemos aqui, aquele homem, nós vamos fazer apenas essa observação chamando a atenção dele. Aquele homem fariseu dizia consigo mesmo no coração: se este de fato fosse profeta, bem saberia que esta mulher que o tocou é pecadora. Jesus, lendo isto no coração de Simão, fez aquelas considerações, criou aquela história, dizendo o seguinte: olha, um credor tinha 2 devedores, um devia 50 denários, o outro 500 denários. Os 2 devedores não tinham como pagar a conta, e o credor então simplesmente perdoou a ambos. E Jesus então levanta a pergunta: qual destes 2 devedores irá manifestar mais amor? E ele, de maneira correta, o Simão respondeu: eu suponho que é aquele que devia mais. Jesus disse assim: você julgou bem no coração. Aí ele volta-se para aquela mulher: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, qual é a relação que a palavra de Deus está fazendo ao nosso coração aqui? Que quando nós expressamos o nosso amor genuíno, real, diante do nosso Senhor, isso significa que nós temos a plena consciência de que a nossa conta era uma conta altíssima diante do Senhor. A nossa dívida aqui, todos nós, dentro desse cenário aqui, não é de 50 denários, é de 500 denários. E quando nós temos a plena consciência de que nós fomos perdoados de maneira plena e cabal, de todos os nossos pecados, isso é como que abre uma fonte em nosso coração para que dele flua um amor genuíno àquele que nos perdoou. Por que nós não expressamos amor de maneira adequada ao nosso Senhor? Porque nós nunca nos vimos realmente perdoados de uma dívida profunda de 500 denários. Por que nós não temos nada a falar ao Senhor? É porque, de fato, nós não entendemos que nós fomos perdoados de uma maneira que mereça a nossa expressão de amor. Então, isso é uma palavra, lógico, de exortação a todos nós, mas também uma palavra de encorajamento, para entendermos que todos nós aqui fomos perdoados de uma dívida impagável. E dentro da própria
história da colocação, do exemplo que Jesus disse, devemos 500 denários. E nós devemos entender que fomos perdoados e devemos, então, nos apresentar em adoração diante do Senhor. Então, ela foi perdoada, manifestou-se em amor e este amor revelou-se em gestos genuínos que ela demonstrou lá. E como então nós devemos nos apresentar diante da mesa do Senhor? Sabedores de que nós somos e fomos totalmente perdoados por esse Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoou. Esta mesa diz ao nosso coração: vejam o quanto eu amei vocês e os perdoei de modo pleno. Vocês não têm mais dívida alguma. Esta mesa diz isto. E quando nós temos isso revelado no nosso coração, deve ser traduzido em amor, em gestos. Aqui nós vimos todos aqueles 3 gestos de que foram apresentados na palavra, mas nós podemos nos apresentar em gestos de louvor com os nossos lábios, em leitura da palavra, através dos cânticos, e desta maneira nós vamos expressar o nosso amor pelo Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou. Ele verdadeiramente nos amou. É impressionante que quando ele estava considerando aquilo, Simão, quando estava considerando, se este de fato fosse um profeta, ele saberia bem quem é esta mulher. Veja os acusadores, o inimigo sempre vai se levantar para nos acusar. É impressionante que quem tomou defesa da mulher foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento você vai ouvir a voz dela. Mas o Senhor Jesus se apresentou como aquele que é o nosso verdadeiro advogado. É aquele que nos justificou de maneira plena. Então, irmãos e irmãs, quando nós somos convidados para estarmos diante da mesa do Senhor, devemos saber que nós somos aqueles que foram totalmente perdoados. E isso, quando é revelado em nossos corações, provoca em nosso coração o quê? O amor. E esse amor nos leva a gestos práticos, que vai culminar em quê? A adoração. Que este momento ele é traduzido por uma única palavra: adoração. Então, o que nós somos quando nos reunimos nesta manhã diante da mesa do Senhor? Nós somos uma companhia de perdoados. Uma companhia daqueles que foram totalmente perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo mais ainda, uma companhia de perdoados e perdoadores. Porque se nós não tivermos no coração um perdão a oferecer ao nosso irmão que possa ter pecado contra nós, como que nós vamos poder desfrutar de uma comunhão com aquele que nos perdoou de todos os nossos pecados? Então somos uma companhia de perdoados e perdoadores, que foram convidados para estar diante da mesa que é do Senhor, para adorar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós nascemos diante de uma mesma realidade e todos nós desfrutamos de um mesmo perdão. O perdão que nos foi dispensado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E diante disso nós só temos que nos render a Ele e diante dele em oração, gratidão, louvor e adoração. Então que esse Senhor nesta manhã receba, como recebeu daquela mulher naquela ocasião, toda a adoração que há no nosso coração. A Ele toda a glória, toda a honra e louvor. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Assim como aquela mulher foi totalmente perdoada de seus pecados, sua consciência foi completamente purificada das obras mortas, e aquilo desencadeou nela um profundo amor, um amor prático que a levou à adoração. Nós também nos apresentamos como ela diante de Ti, aqueles que foram totalmente perdoados por Ti,
lavados no teu precioso sangue, onde todos os nossos pecados foram perdoados, onde a nossa consciência foi toda purificada. E isso então nos leva, amado Senhor, a expressar um amor pleno, genuíno a Ti, um amor real, que também nos inclina para termos gestos de adoração e de gratidão a Ti por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fizeste a nós. Nesta manhã viemos juntos como um só dizer que nós o amamos, porque fomos perdoados de maneira plena e cabal, de uma conta que seria impagável por nós, mas por Teu amor eterno fomos perdoados. E motivados por este perdão, nós dizemos que somos aqueles que Te amam de todo o coração. Receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor nesta manhã. Em nome Teu mesmo nós oramos, Senhor. Amém, Senhor.